Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan, do Pan News Foz, o delegado da Receita Federal, César Viana, chefe da delegacia em Foz do Iguaçu, para falar a respeito dessa reunião que aconteceu ontem, né? Ontem aconteceu essa reunião da Comissão Mista Brasil-Paraguai, que reúne autoridades dos dois países sobre novas medidas, novas regras sobre o trânsito de veículos na região de fronteira. Aí envolve as duas pontes, a Ponte da Amizade e a Ponte da Integração. Desta vez, são ônibus de frete que passam pela nossa fronteira, o vai e vem. Esse anúncio chega, já era previsto essa demanda a partir de janeiro, delegado? Bom dia, obrigado por vir até aqui. Bom dia, delegado. Bom dia. A reunião de ontem ela não teve esse objetivo de tratar sobre os ônibus, foi um outro tema. A deliberação sobre os ônibus ela vem desde outubro. De ontem? A de ontem foi para tratar de outros temas relacionados a outras fases. A gente tem uma reunião marcada para março, né? A gente que eu falo é a Comissão Mista Brasil-Paraguai. Existe uma reunião marcada para março e ontem foi uma tentativa de achar uma data para antecipar essa reunião de março para o final de fevereiro. Então, são propostas, são tratativas que têm que ser realizadas em consenso com a chancelaria do Paraguai e, de preferência, com a maioria dos órgãos envolvidos. Então, eu posso não participar, mas o meu adjunto pode participar. Então, foi uma tentativa de verificar uma data para antecipar a reunião que está marcada, em princípio, para março. Que órgãos, delegado, participam dessa reunião? Vamos lá. Desde outubro do ano passado, começaram a ocorrer essas reuniões encabeçadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai. Do lado do Brasil, são convidados os órgãos que têm algum tipo de atuação na fiscalização, e essas de outubro são convidados, ou foram convidados também, os órgãos que estavam responsáveis pela a construção das aduanas, né? Então foram convidados o DR do Paraná, o DENIT, a própria Secretaria de Infraestrutura do Estado, além da Receita Federal, Polícia Federal, MAPA, Anvisa e os seus correspondentes do lado paraguaio, né? Eram reuniões deliberativas por parte do Ministério das Relações Exteriores de ambos os países, nos quais nós, esses órgãos, emitimos opiniões técnicas nas questões que nos diziam respeito. E o que vai tratar essa reunião? Qual delas? Essa que o senhor está mencionando, que deve ser... Da comissão. Está discutindo a data dela. Em outubro foi deliberado algumas tratativas em relação à data de abertura da ponte. Ela não estava certa ainda, né? Havia uma previsão de que ela fosse aberta no dia 5, então houve algumas tratativas que culminaram com a abertura lá no dia 18. E na sequência foram discutidos temas, quais seriam as fases de abertura. E chegou-se a um acordo que primeiro seria para caminhões vazios, né? E na sequência seria aberta para ônibus fretados, em circuito fechado, que chama que são ônibus fretados. Os ônibus de linha não passariam porque depende de uma série de outras regulamentações, né? A ponte ela ainda não estaria no cenário, no âmbito para você fazer a mudança de uma linha, tipo Assunção-São Paulo, você tem que delimitar os pontos por onde os ônibus passam, né? Então a ponte ela ainda não estaria habilitada para esse tipo de situação. Então optou-se por levar os ônibus fretados e nesse mesmo horário, que é o horário noturno, que é o momento em que a ponte está aberta, né, que as aduanas estão abertas ainda nesse horário, das 19 às 7 da manhã. É uma proposta que foi tratada nessa comissão, que inicialmente a abertura se daria nesse horário, para que fossem feitos os ajustes necessários. E quais são os ajustes? Por exemplo, hoje nós estamos com metade da luz faltando na ponte, da iluminação, porque houve um problema lá, questão de questão de uma fase elétrica que caiu, né? Houve um problema, eu não sei especificar qual, e nós não podemos intervir porque a obra está em garantia da construtora. Então, qualquer ação nossa
pode afetar a garantia. Então, quem tem que verificar o problema e consertar o problema é a construtora dentro da garantia. E aí existem algumas burocracias, porque a gente tem que comunicar o DENIT tem que comunicar o DR, que é o fiscal da construção, e o DR vai acionar a construtora. Então, é um processo mais moroso. E nós temos ciência também que no lado paraguaio aconteceu um problema semelhante, e eles estão aí há 10, 12 dias sem luz, trabalhando com o gerador do lado de lá. Essa questão da luz, então, é do lado brasileiro, é isso? Dos dois lados. Do nosso lado há uma fase que ela está em curto-circuito. Né? Na minha linguagem leiga seria isso. Assim, ela, às vezes você consegue ligar e ela cai normalmente, então tem que se ver qual é o problema, onde é que existe uma sobrecarga, mas o fato é que uma parte dela, da iluminação na entrada do Paraguai para o Brasil, não está funcionando. A gente está funcionando lá com lanterna, com iluminação provisória. E no Paraguai, a informação que a gente tem é que caiu totalmente. Eles estão trabalhando lá com o uso de geradores, né? Então são alguns ajustes que eles têm que ser feitos, né? Vão ser feitos. A gente já falou, já comunicou. A recepção da obra, ela foi feita mediante um relatório com mais de 300 páginas que apontavam inconsistências na obra, né, que deverão ser reparadas pela construtora. Essas inconsistências, elas não são impeditivas, mas elas dificultam bastante o trabalho. Um outro exemplo, por exemplo, é o elevador da nossa aduana, ele não funciona. Desde o momento da entrega, ele não funciona. A construtora tem que efetuar o reparo, mas é um processo burocrático e moroso, né? Basicamente é isso. Por isso que a gente, desde o início, fez a opção por abrir num período de 12 horas, para que a gente tivesse um tempo maior para verificar esses problemas. No início, foi proposto o horário das 7 às 19, mas, mediante uma solicitação da delegação do Paraguai, foi mudado para as 19 às 7 horas. Foi aceito pela delegação do Brasil e nós seguimos, neste momento, com o horário das 19 às 7, limitado, por enquanto, das 22 às 5 para o tráfego dos caminhões vazios. Delegado, ontem, então, a princípio, o objetivo principal da reunião não era essa questão de determinar dos ônibus de turismo, né? Mas isso foi tratado também? Não, a questão dos ônibus de turismo, ela já havia sido decidida na reunião anterior, a reunião de novembro, já havia ficado decidido que os ônibus passariam nesse horário, os ônibus fretados, e a gente houve a divulgação porque seria a partir do dia 19, né? Foi contado 30 dias após a abertura, haveria esse tráfego dos ônibus fretados passando pela ponte. Basicamente é isso. Então, quantos ônibus passa pela ponte? Tem essa média? A Receita tem esse dado? É muito difícil de você precisar, né? A gente pode falar aqui de ônibus de linha, que são vários. Os ônibus fretados, por serem fretados, você não tem um número exato. Existe sim um aumento nesse período de dezembro, de janeiro, que são ônibus paraguaios que se dirigem para o litoral, basicamente, né? Então foi uma das razões de mudar o fluxo, porque esses ônibus, eles causam um considerável transtorno, uma considerável demora no atendimento na ponte da Amizade, em função de misturar os fluxos, né? Então optou-se por levar esses ônibus lá para outra ponte, porque é uma estrutura mais adequada, eles estariam isolados, haveria o controle migratório, que é o que demora um pouco mais de tempo, seria exclusivo para eles lá naquela localização, e sempre reclamaram da falta de estrutura, porque há uma demanda muito grande. Você para lá 2 ônibus, por exemplo, descem 100, 120 pessoas. Porque precisa fazer a migração. E aí você demora, é um tempo natural para você fazer
quem já viajou para o exterior sabe que demora um determinado tempo, e aí você tem uma fila muito grande misturada com outras modalidades, que é motocicleta, veículos, e a estrutura da ponte, da Ponte da Amizade, ela não tem não é adequada para esse volume, né? E já a da Ponte da Integração, você tem uma estrutura muito maior, com estacionamentos de ônibus, então foi feita essa opção, né, de transferir esse fluxo para lá, sempre também com a ideia de você melhorar a fluidez do trânsito na Ponte da Amizade. Eu me recordo muito bem que quando esse anúncio aí lá atrás foi feito, foi dito primeiro os caminhões, depois na sequência os ônibus, sim, certo? Agora está tendo uma repercussão, delegado, com o pessoal do turismo, que acredita que esse horário não atenda a demanda do turismo, que os ônibus geralmente passariam entre 7 da manhã e às 19 horas. Como é que dá para a gente, como que a Receita vê essa demanda? Não nos chamaram para conversar. É uma demanda que o próprio secretário Jim Peterkoski citou seu nome, inclusive, dos entendimentos que tem feito com a Receita, mas isso é possível mudar para o dia ou não, especialmente os ônibus? Novamente, não é uma decisão da Receita Federal, foi uma decisão tomada em uma reunião bilateral pela Comista Brasil e Paraguai, né? Nós vamos nos adequar àquilo que for decidido, né? Se for decidido abrir durante as 24 horas, nós vamos abrir durante as 24 horas. Hoje o modelo é esse, de 12 horas, por solicitação dessa comissão, por determinação dessa comissão, né? E se for necessária alguma alteração, ela tem que ser feita no âmbito da Comissão Mista Brasil e Paraguai. Quem coordena essa comissão? Eu já recebo perguntas aqui. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Então, assim, de uma certa maneira é curiosa essa repercussão agora, né? Porque isso já foi falado há cerca de um mês atrás, talvez as pessoas pela programação que já tinha, né? Isso, já havia a definição que o horário seria esse, das 19 às 7, e que os ônibus passariam nesse horário. Então, acho que as pessoas talvez não tenham prestado muita atenção, né? Que era o horário que havia sido divulgado, né? Eu já recebo pergunta aqui, vou encaminhando aqui para o senhor. Aqui, ó, a Receita está sem pessoal para trabalhar na ponte, ou está com pessoal? Tiveram tempo de fazer concurso para remanejar? Como que está a falta de planejamento de pessoal? A pergunta que eu recebo aqui. Não existe falta de planejamento. Nós temos o pessoal, nós recebemos um pessoal no final do ano passado, em número suficiente para a demanda que nos foi passada, que é para abrir das 19 às 7 da manhã, e nós temos o planejamento de que a ponte a aduana, né, e a ponte irá abrir 24 horas a partir da metade do ano, que foi o que mais ou menos ficou definido, né, nas reuniões bilaterais. Então, como eu disse, haveria inicialmente uma reunião em março para definir os próximos passos da abertura da ponte e da aduana. E nós nos programamos para que, a partir de março, nós tenhamos aqui o efetivo suficiente para trabalhar 24 horas na ponte da integração. Então, o efetivo tem, esse não é o problema. Não. Imigração é por parte da Polícia Federal, Exato. é o setor da Polícia Federal que atende essa demanda. A ponte, nesse momento, lá atrás, já foi dito, primeiro caminhões, depois ônibus. Essa é uma tratativa logística que vem passo a passo, Sim. certo? E os ônibus também entram naquela discussão de que não dá para passar durante o dia. Essa pergunta insiste aqui. Esses ônibus não tem como passar durante o dia? E esse trânsito vai conciliar também, não vai formar uma outra fila de ônibus lá também, assim como forma de caminhões? Veja, eu não posso responder pela questão logística do Paraguai. Em princípio, do lado brasileiro, existe uma fila, forma-se uma fila de caminhões, mas é pela própria natureza do ser humano de querer fazer uma fila, porque a aduana ela abre efetivamente às 22 horas e existem caminhoneiros que vão para a aduana às 11 horas, ao meio-dia. Eles estacionam ao meio-dia e ficam esperando às 22 horas.
Então, mas a partir do momento em que a aduana abre, todos os caminhões do lado brasileiro cruzam com folga, né? Os números não mentem, a gente tem os números do cruze, já houve cruze de 220 caminhões e de 120 caminhões. Então, se passar os 220, por suposto, os 120 passaram com muito mais facilidade. Então, já do lado paraguaio, a gente acompanha algumas manifestações em redes sociais dizendo que existem filas, mas eu não posso afirmar nada sobre o problema ou não, o que existe no lado paraguaio em termos de fila, né? Outra coisa, por que a aduana do lado brasileiro ainda não está pronta? É uma construtora? Veja, nós temos duas aduanas. Nós temos a aduana com o Paraguai, que foi aberta, foi recebida provisoriamente com vários problemas, né? E nós temos a aduana com a Argentina, que está em construção, está atrasada, porque até onde nós sabemos deveria ter sido entregue junto com a do Paraguai, mas esse é um problema que afeta a construtora, o DR, que é o fiscal da obra, e o DENIT, que é o contratante. Então, essa questão de atraso ou não atraso teria que ser discutido com esses órgãos, né? DENIT, DR e a própria construtora. Por parte da Receita, por exemplo, se pudesse passar durante o dia os caminhões, os ônibus, poderia passar do lado brasileiro? Hoje nós nos programamos para trabalhar 12 horas. Por quê? Porque foi o que foi decidido em outubro. Então nós temos condições hoje de operar 12 horas porque foi o que nos foi demandado, com a ideia de que abriria 24 horas a partir do segundo semestre de 2026. Então, hoje, para nós, se abrir das 7 às 19 ou das 19 às 7, é indiferente. Nós temos o efetivo para trabalhar 12 horas. E teremos o efetivo para trabalhar 24 horas a partir de abril. Delegado, só para a gente entender, assim, qualquer tipo de modificação desse cronograma que já foi feito tem que passar pela comissão, é isso? Exato. Formada pelo Brasil e Paraguai. Pelo Brasil Exato. e Paraguai. Como uma demanda dessas pode chegar na comissão? Veja, eu imagino que por meio do Ministério das Relações Exteriores. Assim, a Receita Federal ela tem a ouvidoria, a Receita Federal ela tem vários canais de comunicação. Um canal de comunicação, existe um outro problema que está também sendo tratado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, diz respeito àqueles caminhões pequenos que fazem o cruze com material aqui são cargas pequenas. Isso está sendo tratado também pelo Ministério das Relações Exteriores, em conjunto com a NTT e os seus semelhantes no Paraguai. Então, e isso é tratado também por meio dos representantes eleitos. Então, uma alternativa é, por meio dos representantes eleitos, fazer com que essas demandas cheguem. Eu imagino que exista uma interlocução da prefeitura com algum deputado e algum deputado com o Ministério das Relações Exteriores. Nós realizamos reuniões com os representantes do MRE constantemente. E o MRE, essa conversa abre o diálogo com o Paraguai também. Isso, é constante. O diálogo é constante entre as representações diplomáticas de ambos os países. O que a gente recebe também, assim como a gente vê nas redes sociais, mas recebe aqui também por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Foz do Iguaçu. Rodrigo, vez ou outra, nos manda um vídeo relatando as dificuldades do Paraguai, um motorista que deixou a janela entreaberta, teve um produto furtado por estar várias horas da fila, sem banheiro. Essa situação também é através politicamente que se conversa ou também com o Ministério de Relações Exteriores, porque a impressão que a gente tem ali, olha, estamos aqui, ninguém faz nada por nós. Essa fala que vem por parte do Sindicato dos Rodoviários. Novamente, eu não posso me manifestar em relação ao que acontece no Paraguai. No lado brasileiro, qualquer um que já tenha passado ali pela estrutura da nova aduana sabe que não existe de fato nada da aduana até basicamente ali o Hotel Carimã. Você não tem nada, é uma estrada
que do lado tem um acostamento e você não tem uma estrutura de suporte. Então, por suposto, se um caminhoneiro for até a aduana e parar ali às 10 horas da manhã para esperar que a aduana seja aberta às 22 horas, ele não vai ter um banheiro, ele não vai ter água, não vai ter um bar onde ele possa comprar nada. Mas aí, assim, é uma atitude individual do motorista. Se eu fosse motorista, ciente de que eu poderia cruzar, né, durante aquele horário lá que não há restrição, eu pararia num posto e próximo das 22 horas, que é o horário de abertura, eu sairia do posto e me direcionaria para a aduana e cruzaria, porque existe tempo disponível para cruzar. Agora, se a pessoa, como eu falei, existem situações que você tem 50, 60, 70 caminhões parados em fila na entrada da aduana. De fato, ali você não tem um banheiro, você não tem ninguém vendendo água. Eu realmente acredito que eles padeçam, mas é uma escolha assim deles ficarem parados ali, ao invés de ficar parado num posto, e não existe nada que a Receita possa fazer, porque é uma estrada deserta. Mas o que eu posso garantir, né, e eu convido a imprensa a passar a noite lá na aduana, eu garanto que a partir da abertura às 22 horas até às 5 horas da manhã, todos os caminhões brasileiros, eles cruzam em direção ao Paraguai. E eles ficam, do lado brasileiro, eles ficam em algum lugar até dar horário, é isso? Eles ficam na estrada, eles ficam na perimetral, no estacionamento da perimetral, aguardando a aduana abrir. Agora, por que é que eles vão ao meio-dia ficar na fila? Eu não entendo. Talvez eles tenham receio de que não consigam passar, mas desde a abertura da aduana, nenhum caminhão ficou para trás. O movimento está grande desses caminhões pela perimetral? Chega, digamos, ocupar a noite inteira? Não, não, né? Como eu falei, o máximo... Chegou, passou. O máximo de fluxo que houve numa noite foi 220 caminhões, e passaram todos nesse horário, das 22 às 5 da manhã. O que acontece talvez por receio de não conseguir cruzar, eles vão para a fila ao meio-dia e ficam do meio-dia até as 22 horas na fila. Delegado, existe algum prognóstico de quando esses caminhões com cargas comecem realmente com fluxo intenso essa passagem pela Ponte da Integração? E também, doutor, e se tem uma previsão, aí eu vou lembrar daquela ponte lá no Paraguai, Exato. Enquanto ela não estiver pronta, que a gente sabe que isso vai demorar e muito para isso acontecer, nem os caminhões vazios vão conseguir passar durante o dia, até que o outro lado também faça a sua infraestrutura, é isso? Em princípio é isso. O que impede os caminhões carregados de cruzarem é o fato de que a perimetral do lado paraguaio falta a conclusão de uma ponte. A previsão que nós temos é o primeiro trimestre de 2027. Então, até o primeiro trimestre de 2027, não se vislumbra que caminhões carregados possam cruzar, porque o caminho que o Paraguai apresentou para os caminhões vazios cruzarem por Presidente Franco é um caminho que apresenta uma série de dificuldades. Os próprios caminhoneiros vêm relatando isso, que não é um caminho adequado, e se não é adequado para caminhões vazios, muito menos para caminhões carregados. Então, na melhor das hipóteses, naquelas mais otimistas, dentro de um ano. 2027. E a gente fica aqui também, porque a cada demanda que a Receita faz, a gente recebe demandas aqui também. Por que não tanta burocracia? Mas esses pontos, quando o senhor coloca esses pontos aqui para a gente, nos esclarece muito essa questão. Caminhões vazios estão passando só à noite por conta de infraestrutura de trânsito dentro de Porto Franco. Esse é um ponto. A comunidade, o comércio, os moradores, a via pública que dá acesso para a ponte do lado paraguaio não tem estrutura para deixar caminhões passar durante o dia. Ponto, é isso.
Não saberia dizer. Sobre o lado paraguaio, eu não tenho conhecimento para informar nada. Mas a informação que chegou para a gente que realmente durante o Paraguai só permite que os caminhões vazios passem à noite, porque não deixa passar durante o dia, porque a cidade não consegue absorver carros de passeio e caminhões num trânsito só. Essa informação foi nos dada pelo Paraguai e por isso que a gente relata ela aqui, né? Se pudesse, se as ruas de lá coubessem carros de passeio e caminhões, com certeza o Paraguai não ia fazer o caminhoneiro sofrer, porque tanto os nossos estão sofrendo quanto os deles também, que precisa fazer esse transporte de rodovia. Então, quando chega essa informação, daí a gente começa esses entendimentos, né, de que realmente, se fosse fácil, não estaria, né, os caminhoneiros parados lá, ou os caminhoneiros parados aqui, esperando esse trânsito de aduana, de compreender os momentos desse momento. Indo na aduana, igual a gente foi, e ver que a aduana do lado argentino ainda falta, conversamos com a empreiteira, conversamos com o Dr. João Félix a respeito dessa obra, ele nos falou para o Pan News de que deverá avançar e muito até o final do mês a obra da aduana da Argentina. Ele foi muito claro com relação a isso. DR também tem... Pois não, doutor. Não, existe algo que deve ser considerado sempre em relação à aduana da Argentina, é a questão da estação elevatória, porque a estação elevatória ela não estava prevista na obra, né? E isso foi apontado pela Receita no ano passado. A obra, quando ela foi contratada, por uma questão de engenharia, ou seja lá o que for, quem conhece lá percebe que ela fica numa baixada. E a pessoa... Quem fez a obra não se apercebeu disso, então constatou-se, após a execução do projeto, que seria necessária a construção de uma estação elevatória para o esgoto, porque o esgoto precisa subir para depois descer. E essa estação elevatória, ela não consta da obra. Então, até as últimas conversas que nós tivemos, que nós participamos, uma coisa era a obra, que a construtora ela foi contratada para executar a obra, mas a questão da estação elevatória ela não havia sido contemplada e ela estava assim, num limbo de quem é que faria a estação elevatória, né? E sem a estação elevatória, por suposto, a gente não pode trabalhar, né? Porque é evidente. Então e aí ficou numa situação assim delicada. Nós temos isso documentado em um processo. Nós pontuamos isso em maio de 2025, se eu bem me lembro. Que precisa fazer isso. E aí ficou quem que vai fazer, né? Porque isso teria um custo e até onde eu sei isso não andou muito, mas talvez eu esteja enganado, talvez isso já tenha sido solucionado, mas o fato é que uma coisa é a obra da aduana e a outra coisa é a estação elevatória. Ele falou sobre a obra da aduana, que estaria concluída vamos até atrás dessa outra notícia da estação elevatória. Só por curiosidade, teria pelo menos alguma menção de valor dessa estação elevatória? Eu não me recordo, assim, mas o que eu me recordo é que o pessoal da Sanepar, que seria não responsável mas eles têm o conhecimento técnico, eles avaliaram que isso aí levaria algo de 3 a 4 meses para ser feito a partir da aprovação do projeto. Então o projeto em si levaria 1 mês, assim, mantido o trâmite normal, e aí levaria mais de 3 a 4 meses para a consecução de uma obra padrão, né? Mas o valor eu não me recordo. Então, só para a gente colocar aqui, os setores do turismo também já começam a se manifestar, aqui também, como o Contur, como a Secretaria de Turismo, a respeito de que não foram consultados a respeito dessa questão aí. Então, já vem para a gente também os órgãos de turismo também se manifestando a contrariedade pelo horário da passagem dos ônibus. Então, é uma demanda. Com certeza devem abrir uma pauta lá para conversar a respeito dessa questão, eu acredito, porque as
as notas já começam a chegar por aqui e é conversa, exatamente é isso, explicando por que disso, por que aquilo e dessa tratativa. Então, um deputado federal, tem pessoas aqui nos acompanhando, seria uma pessoa de bom nesse momento para tratar com o Ministério de Relações Exteriores, para tratar das questões dos caminhões, foi o que o senhor nos mencionou aqui. Isso já está sendo tratado, a questão já está dos sendo. caminhões, né? Então, já está lá no Ministério das Relações Exteriores a questão dos caminhões. E agora também nos chega aqui essa questão também do turismo, também dizendo que o horário para os ônibus seriam durante o dia e não durante a noite. É uma boa pauta para os deputados, os representantes irem atrás nessa tentativa de chegar a esse acordo, de buscar esse entendimento, chegar no Ministério. Apesar dos pesares, assim, eu entendo essa demanda, mas não querendo tomar nenhum partido, né, mas já tomando, assim, o fato de você tirar ônibus, né, vamos lá, estou falando em relação ao nosso trabalho, ônibus ali na Ponte da Amizade cria um relativo transtorno, né? Então, por quê? Porque os ônibus eles representam várias vans ao mesmo tempo, sempre por se tratar de turista, e eu entendo, a gente tenta fazer um tratamento diferenciado para o turista, mas mesmo o turista pode trazer muamba, pode trazer, claro, hoje essas canetinhas que são objeto de desejo. De tudo, na verdade. Isso, né? Então nós temos que realizar a fiscalização e o pessoal do turismo, ele está sempre querendo que a gente acelere, né, que dê prioridade ao turismo. Então quando você pega, e todo mundo aqui, né, conhece ali que a área para ônibus é restrita, então quando a gente, em um dia normal, você coloca lá 10, 12, 15 ônibus enfileirados sobre a Ponte da Amizade, num sábado com 40 graus, como está fazendo hoje, existe uma cobrança, né, rapaz, que a gente deveria dar um tratamento diferente para o ônibus, né? Então, você está tirando o ônibus dali, de dia fica difícil de levar para outra ponte por conta dessa questão do trânsito dentro lá do Paraguai. Então, uma eventualidade, uma solução a saída desses ônibus desse horário. Eu acredito que facilitaria bastante o fluxo de veículos, né, na Ponte da Amizade, né? Lógico, tem a questão do horário, eu entendo que a questão do horário, mas... O controle coloca aqui que a demanda, o impacto direto sobre agências de turismo, né, transportadoras turísticas, eventos, hotéis, guias e toda a cadeia produtiva que movimenta a economia local. O turismo não é um detalhe operacional, tampouco um setor secundário. É uma atividade econômica estruturante, transversal, que gera emprego, renda, visibilidade internacional e integração entre países. Ainda assim, segue sendo tratado como um setor que só lembrado quando convém, mas raramente chamado para contribuir quando as regras são definidas. É um texto bastante grande, uma carta que está sendo divulgada hoje pelo Contur. Eu não tomei ciência disso ainda, eu concordo, o turismo é extremamente importante, é vital para Foz do Iguaçu, mas, assim, novamente, a questão dos ônibus na Ponte da Amizade, hoje, a Ponte da Amizade, ela tem uma grande dificuldade de suportar, né, o volume de tráfego, né, e é por isso que a outra ponte foi criada. E aí existe uma outra questão que além dessa dificuldade do trânsito, né, supostamente ocorrer lá no município de Presidente Franco, a gente vem batendo sempre na mesma tecla que nós não queremos transformar a Ponte da Integração em uma outra Ponte da Amizade. Não adianta você ter dois pontos de acesso caóticos. Então, todas as tratativas que vêm sendo realizadas pautadas em fazer algo gradativo e sempre analisando o reflexo disso na Ponte da Amizade. A saída dos caminhões
vazios da Ponte da Amizade nesse horário, das 19 às 7, representou um grande avanço. Quem conhecia a realidade lá, às 19 horas havia aquela fila de caminhões, hoje já não existe. Então o tráfego melhorou consideravelmente. Basicamente é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Então, até chegar 2027 e a ponte do lado do Paraguai ficar pronto, tem muito caminho ainda por aí. Tem muitos caminhos. Até a nossa reuniões, obra, né? até a nossa obra da nova aduana chegar ao contento que ela tem que ter, né? Finalização das obras dela, tanto do lado para a Argentina. Depois tem uma conversa também com a Argentina, né? Sim, haverá uma tratativa com a Argentina. Haverá uma tratativa com a Argentina quando a aduana do lado para passar os caminhões, quem vai, quem vem pela Argentina, ali também terá uma tratativa com a Argentina, Sim. que a gente também tem que acompanhar. Então isso é um caminho longo, né, doutor? Sim, é um caminho longo. Foi uma obra muito aguardada. Claro. Né? A sociedade, ela cobra com direito, com razão, né? Mas as tratativas que vêm sendo realizadas vêm sendo no sentido de melhorar, otimizar a utilização das estruturas. Sempre lembrando que, infelizmente, a estrutura, tanto do lado brasileiro quanto do lado do Paraguai, faz um mês que foi aberta. Então, é natural que aconteçam problemas, assim, já haviam me passado que seria natural que acontecessem problemas após a abertura. Então são canos que se romperam, torneiras que se romperam, vazamentos, enfim, isso tudo vai sendo tratado, sanado progressivamente. Então demanda um certo tempo até que a coisa se normalize. A outra pergunta, por que os caminhões continuam passando pela Paraná? Isso é outro problema. É uma outra situação. As pessoas confundem as coisas. Os caminhões que passam pela Paraná são os caminhões que vêm da Argentina. A pergunta é se eles podem passar pela perimetral. Nesse momento, não. A questão do trânsito, quando você monta um roteiro de transporte internacional, você define as vias pelas quais os veículos vão passar. Então, hoje, o trânsito dos caminhões que vêm da Argentina, a rota internacional é pela Avenida Paraná. A gente vem coordenando estudos junto com a prefeitura, no sentido de que para ver se é viável. Lembrando que se esses caminhões saírem, hoje eles passam pela Paraná e já entram no Porto Seco. Se eles pegarem a perimetral, eles vão sair 7 quilômetros lá na frente, vão ter que retornar 7 quilômetros e vão afunilar no contorno ali. Vai dar uma outra problemática. Vai dar uma outra problemática. Então, a coisa ela não é tão simples como as pessoas imaginam que seja. Doutor, até outra informação, Porto Seco ainda não tem uma definição também clara, que também está ainda, que a semana que vem o Pan News vai tratar desse assunto aqui, mas ele ainda não avançou, né? Está em obras, a gente tem acompanhado o Porto Seco, a área está em obras, mas a previsão também é mais próxima do final do ano. Então, mais uma situação que a gente pauta, né? É 469, a rodovia 469, é a nova aduana, é a tratativa que vai vir daqui a pouco com a Argentina também sobre esse novo processo quando a nova aduana estiver funcionando. São desdobramentos que hoje a Receita, ela é pauta da gente praticamente de quase todos os dias. E fora a apreensão aqui que a equipe da Receita Federal nos manda diariamente. Hoje, por exemplo, novamente, ou é canetinha, ou é drogas. Olha a quantidade de ações que mexe. Hoje uma grande apreensão de maconha lá. Isso. E é isso que requer todos os cuidados, né? Porque, infelizmente, o Paraguai é talvez o maior produtor de maconha. Então, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis com o fluxo de veículos que vem do Paraguai para o Brasil. Curiosidade, qual é o efetivo da Receita hoje? Em que sentido? Em geral, se a gente for pensar aeroporto, pontes, a gente sabe, equipes de fiscalização, é uma estrutura que para tanto demanda, né?
É que é muito amplo, né, quando você pergunta. Claro. Assim, eu diria para você assim, são cerca de 150 servidores no controle aduaneiro, mas a gente tem o nosso depósito de mercadorias, que a gente é uma outra abordagem. A gente tem o Porto Seco, que é uma outra abordagem. Então, mas no controle de fiscalização aduaneira, eu diria que gira em torno de 150 pessoas. E assim, oscila porque existem, e nós recebemos o reforço também. Existem pessoas que ficam doentes, né? Existem pessoas que, mas gira em torno de 150 pessoas e a gente recebe o reforço constantemente. Obrigada por ter vindo até aqui, é sempre importante tê-lo. Já estou recebendo aqui, ó, o Cacá está dizendo assim, é bom ouvir, gosto de ouvir esse delegado, estou assistindo, manda um abraço para ele. O Cacá Souza, que trabalha também lá no Clique Foz e junto com o Marcelo Valente, a equipe lá, ouvindo, assistindo. Obrigada, Cacá, pela sua contribuição aqui junto com a gente. E eu sempre digo, né, ouvi-los, né? É quem está lá, receba uma tratativa, receba uma demanda. É essa conversa que é importante a gente fazer. Moramos aqui, tenho certeza que o senhor também quer que a cidade vá, quer que os desentraves aconteçam, e por isso que é sempre importante recebê-lo aqui. Estamos à disposição.